Olá, gente, tudo bem com vocês? Ok, muito bom encontrar vocês. Tanta felicidade assim? Encontro, né? Logo eu que dizia que não ia sentir saudade nenhuma, estou cheio de saudade. Vamos começar aí. Muito bem, vamos falar de filosofia. Você, aluno do segundo ano, deve estar cheio de desejo, cheio de vontade de voltar para a sala de aula. Você, aluno do segundo ano do colégio, curso CDF, Zona Norte de Natal, Rio Grande do Norte, eu quase disse Rio de Janeiro. Muito bem, vamos aí, vamos continuar. Vamos continuar. A gente vai falar de uma filosofia hoje muito interessante. Vamos falar de filosofia empirista. Tá? Você, aluno do segundo ano, estudou com a gente a filosofia de René Descartes, racionalismo. Estudou com a gente também a filosofia de Baruch Spinoza, também racionalista. E agora a gente vai falar um pouco de empirismo. E a gente escolheu falar do filósofo Francis Bacon. Francis Bacon nasceu em 1561 e veio falecer em 1626. Portanto, ele é da segunda metade do século XVI e da primeira metade do século XVII. Esse século é um século importante, o século XVII, porque é o século da Revolução Científica. Revolução essa que vai mudar totalmente a estrutura das sociedades. Não somente os valores e os comportamentos, mas as relações comerciais, as relações de produção, tá certo? Bom, filósofo empirista, já falei, mas é um empirismo indutivo. O que vem a ser? Ele defende a ideia de que a experiência, começando das coisas simples e indo para as coisas mais complexas, das coisas particulares e indo para as coisas mais gerais, é que de fato nos trazem o conhecimento tão necessário para as transformações da vida do homem em sociedade e no mundo. A frase dele, muito conhecida, é: conhecimento é poder. Eu reconheço em Francis Bacon um pré-positivista. E por que um pré-positivista? Porque o positivismo ele afirma, acima de tudo, confiança nas conquistas científicas e tecnológicas. A gente sabe que o positivismo é uma filosofia da ciência e quem fez essa filosofia da ciência foi um pensador francês, matemático, filósofo chamado Auguste Comte. Tá? Ele foi quem desenvolveu essa filosofia. Por isso que eu chamo de pré, porque as ideias desenvolvidas por Augusto Comte na primeira metade do século XIX já estavam presentes no pensamento de Francis Bacon na primeira metade do século XVII, tá certo? Então, confiança nas conquistas científicas e tecnológicas, revolução científica do século XVII, crítico do racionalismo dedutivo de René Descartes. Veja, o empirismo dele é um empirismo indutivo. Você experimenta os fenômenos, mas como você não pode abarcar a totalidade dos fenômenos que existem, você parte dos que você conhece para definir aqueles que você não conhece. Ou seja, é o Newton debaixo da macieira, quer isso tenha acontecido ou não, que a partir da queda de uma maçã, ele faz essas perguntas fundamentais. Por que caiu? Por que não subiu? Por que não ficou parado? Por que não caiu na diagonal? Por que não foi para o lado? E a partir das concepções que ele tem acerca dessa queda da maçã, ele vai gerar toda uma mecânica do universo. Aquilo é indutivo, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre a classificação das ciências. Isso é comum nos filósofos da ciência, tentar classificar as ciências, saber o que é o que. Devemos lembrar que tanto a filosofia de René Descartes quanto a de Spinoza e aqui agora a filosofia de Francis Bacon são teorias do conhecimento, ou seja, não só o fato de conhecermos, mas como se dá esse conhecimento. Esse é o tipo de discussão que está sendo feito aqui nesse momento. Então, ele vai fazer uma classificação das ciências. Isso é importante por quê? Porque tira a confusão que fica na cabeça das pessoas em saber o que é o que e por quê. Bom, a primeira classificação que ele faz é falar das ciências poéticas, mais conhecida como ciência da imaginação. Literatura, poesia, né? Você tem o Machado de Assis, você tem o Homero, você tem o Hesíodo, o Fernando Pessoa. A outra ciência que ele chama é as ciências históricas, ou mais conhecida como ciência da memória. E ele divide essa ciência da memória em duas partes, que é a ciência, que é a história natural e a história civil. A história natural é essa história aí que os naturalistas contam, Charles Darwin. Você tem ciências que se apropriam muito dessa história natural, como os químicos e os biólogos, mas também tem a história civil. Tá? Essa história aí da imaginação, essa ciência da imaginação, também trabalha com a história civil. E o que é essa história civil? A história civil é essa história dos homens, essa história que nós construímos. Essas ações humanas que transformam para bem ou para o mal, para mais
ou para menos. E por último, as ciências filosóficas, ou a ciência da razão. Se a primeira ciência é a ciência da imaginação, perdão, ciência da poesia, a imaginação, de fato, é da imaginação. Se a primeira ciência é da imaginação, a segunda é da memória e a terceira é da razão, que é a ciência da filosofia, ou as ciências filosóficas. E ele divide também, como ele fez com a ciência da história, que é a ciência da memória, ele dividiu em duas partes também. A ciência da razão, que é a ciência filosófica. Qual seriam essas duas partes? Seria a parte natural e a parte antropológica. Dito de outra forma, natural é aquilo que o Newton faz. Os físicos, filósofos da natureza. Os pré-socráticos, filósofos da natureza. Então tem a filosofia natural e tem a filosofia antropológica. Que filosofia antropológica seria essa? A filosofia de Sócrates, a filosofia dos sofistas, a filosofia cujo homem é o escopo das reflexões. Gente, terminamos a primeira parte, extrapolamos aí mais de um minutinho, tá certo? Mas vamos voltar com a segunda parte, então dá um tempo de você ir tomar um café, tomar uma água e voltar. Abraço para vocês, voltaremos em breve, hein?